Ai, essa temporada falando dos pratos tem me dado uma fome. Uma saudade dos tempos em que eu comia mais de 12 carurus no mês. Ops, você já está aí? Tudo bem? Bem-vindo ao podcast Viagem Gastronômica com Dr. Dendê. Eu sou Wagner Rocha, o seu Dr. Dendê, e hoje falaremos da comida que dá nome ao evento, a festa, a obrigação que celebramos nesse mês. Já sabe, né? Hoje eu vou falar do caruru. Eu sempre falo no podcast de manhã, vó Aurelina e tia Aurinha. Elas povoam minhas lembranças dos carurus de Cosminha em nossa casa do Bonfim. Mas hoje eu quero falar de Painho. Bença, Painho. Quando Painho conheceu Maninha, ela já pagava a promessa do caruru que cumpriu por 27 anos, até a minha adolescência. Painho ajudava Maninha a fazer a lista de compras, a calcular a quantidade dos ingredientes e a ir na feira comprar as coisas com ela. Eu muitas vezes fui na feira de São Joaquim com Painho, não só quando precisava comprar os itens para o caruru, mas ao longo de todo o ano. Lá em casa, sábado de manhã era dia de feira, e eu amava acompanhá-lo nessa tarefa. As cores, os cheiros, os bichos, as pessoas passando de um lado para o outro, tudo me fascinava naquele lugar. Foi vendo Painho comprar que eu aprendi a escolher bem as frutas e verduras, a levar um punhado de farinha na boca para saber se estava torradinha, a enxergar de longe um bom azeite de dendê e a selecionar bem os quiabos. Em outro episódio, eu comentei que o caruru de São Cosme lá de casa era cozido em uma panela que ocupava 4 bocas do fogão, lembra? Os milhares de quiabos começavam a ser cortados na véspera e envolvia toda a família. Me lembro muito criança cortando quiabos para o caruru. 7 pelo menos, e com direito a fazer um pedido aos santos gêmeos. De acordo com o professor Vivaldo, caruru era o nome dado a certas folhas comestíveis, em geral da família das amarantáceas, e como seu equivalente iorubá, o efó, o nome foi estendido à comida com elas preparadas. A rigor, o caruru e o efó se equivaliam, originalmente sendo a forma caruru a mais antiga no Brasil. Se você não sabe, o quiabo veio da África, possivelmente da região entre o Egito e a Etiópia, e chegou ao Brasil durante a escravidão. Segundo as pesquisas feitas por William Bascom, em meados do século XX, os iorubanos da África Ocidental consomem quiabo sob a forma de ensopado, sendo que a receita informada pelo antropólogo americano se aproxima mais da quiabada baiana, ou do amalá de Xangô, já que leva carne e é finalizado com óleo de palma, o nosso querido azeite de dendê. Ainda de acordo com o professor Vivaldo, apesar do quiabo estar presente nas receitas iorubanas, caruru é uma palavra banto, conforme afirmou a etnolinguista Ieda Pessoa de Castro. Os povos bantos dominavam mais da metade do continente africano, estendendo-se desde a beira do deserto do Saara até o limite sul do continente e das suas praias ocidentais e orientais. Eles também representam o maior contingente de africanos traficados para o Brasil. Se hoje é mais comum conhecermos as divindades, o culto ou os pratos com nome iorubanos, estes foram os últimos povos a serem traficados para o Brasil, especialmente a Bahia, chegando aqui no final do século XVIII e início do XIX, enquanto os bantos já eram traficados desde o século XVI. Caruru é, portanto, uma palavra do Kikongo-Kibundo, cujas variantes são calulu e cariru. Você já ouviu pessoas do sertão falarem de cariru? Não estão falando errado. Elas estão utilizando a variação antiga, muito provavelmente trazida pelos bantos. Os autores dalmeanos reconhecem se tratar, o caruru, de uma palavra estrangeira para eles, apesar de já assimilada há muito tempo na língua fon, sendo escrita como calolu ou calalu. Na língua iorubá, caruru de quiabos é chamado de obeilá, e o efó, caruru de folha, é chamado de obeeuê. Quanta coisa, hein? Mas calma que eu só estou começando e eu já acordei inspirado. No livrinho de Quirino, A Arte Culinária na Bahia, ele informou que o caruru poderia ser feito de quiabos, mostarda ou de taioba, ou de oió, ou de outras gramíneas como unha de gato, bertalha, bredo de Santo Antônio, capeba, entre outras. Na receita do caruru de Quirino, adicionava-se ainda a garopa, o peixe assado ou a carne de charque. Ou seja, tudo indica que o caruru feito com quiabo e camarão seco
só foi prevalecer ao longo do século XX, popularizando a receita que conhecemos hoje. E pensa que acabou? Aham. Não! No segundo Congresso Afro-Brasileiro, realizado em Salvador em 1937, Mãe Aninha Albabi, fundadora do Ilê Axé Afonjá, enviou uma comunicação para esse congresso onde listava 25 tipos de comidas e ingredientes básicos utilizados no preparo dos pratos. O texto, que recebeu o título de Notas sobre Comestíveis Africanos, possui 7 tipos de caruru. Primeiro, amalá, caruru preparado com quiabo. Segundo, abeoê, caruru de folhas. Terceiro, efó, caruru de folhas. Quarto, alapá, caruru de cebolinhas. Quinto, efu, caruru de ervas africanas. Sexto, ebexiri, caruru de mostarda. E sétimo, ibeguiri, outro caruru preparado com quiabo. Ufa! E olha que nem falei do caruru azedo, feito com vinagreira, nem do caruru de jiló, viu? Haja caruru! A importância do caruru é tão grande que as comidas oferecidas aos santos e às pessoas em setembro ganham o nome de caruru de São Cosme e Damião, justamente porque o caruru é a comida principal do prato. As outras comidas são acompanhamentos, podendo ter mais ou menos itens no prato. O que não pode faltar é o cortado de quiabos. E por falar em cortado, antes que me esqueça, preciso destacar que o corte dos quiabos varia de acordo com a divindade homenageada. O Amalá de Xangô, por exemplo, tem os quiabos em lascas, cortados na diagonal. O caruru de Santa Bárbara e de Ançã é cortado em rodelas, e o caruru de São Cosme e São Damião é cortado em pedaços pequenos, porque os ibejes são crianças e foram relacionados aos herês no candomblé. Outro costume tem a ver com o segredo para cortar a baba do quiabo durante a preparação do caruru. Lá em casa, mãe usa pingos de limão ou gotas de vinagre. O professor Hildegardes registrou que as cozinheiras antigas cortavam a baba com a colher de pau numa técnica toda especial. E disse ainda que antigamente jogava-se um pouco de farinha de mandioca ou flor de milho por cima do caruru e mexia bem para engrossar. Das tantas histórias que guardo dos carurus por onde andei, uma é sempre motivo de risos em minha família. Nem era caruru de São Cosme, mas mãe e pai tinham ido ajudar na preparação da comida baiana que seria vendida em um evento beneficente na paróquia da Boa Viagem. Na hora de preparar o caruru, uma das senhoras que estava na equipe pediu que todos fizessem silêncio na cozinha, para o caruru não desandar. Desde então, sempre que alguém lá em casa lembra do episódio que chamamos de Caruru do Calado, todo mundo cai na risada. Mas voltando aos preceitos comuns dos carurus de promessa, no caso do de Cosmion, antes de desligar a panela, é preciso colocar 7 quiabos inteiros no caruru. O convidado que for sorteado com um dos quiabos inteiros no prato, segundo o preceito, deve também oferecer um caruru para Cosme e Damião. Mas por que 7 quiabos? Por que 7 meninos? Por que 7? Prometo explicar direitinho a simbologia do 7 no próximo episódio, porque agora eu vou conversar com a pessoa que sabe os segredos desse prato. O professor de gastronomia, que também é babalorixá, Elmo Alves. Alô? Alô, professor Elmo? Pois não? Como está o senhor? Estou bem. Quem fala? Aqui é o Dr. Dendê. Um prazer conversar com o senhor, que eu já acompanho há um bom tempo. Obrigado, doutor Dendê. Também para mim é um prazer conseguir falar com o senhor. Então, professor Elmo, como é que a cozinha surgiu na sua vida? Olha, doutor Dendê, eu sempre digo que a cozinha entrou por acaso na minha vida. Foi um acidente, né? Eu era recém-formado em técnico em eletrotécnica, estava entrando na faculdade no curso de economia, mas aí eu estava querendo um curso, alguma coisa, estava na dúvida, e fui levar um amigo para se inscrever, fazer um curso de cozinha no Senac. Quando, de repente, tinha uma vaga, eu me inscrevi por zoeira, né, assim, para testar meu conhecimento, passei, resolvi fazer, e, de repente, quando eu vi, eu estava um profissional de cozinha, com possibilidades de trabalho, apliquei o curso de economia, e me dediquei. E depois, mais tarde, voltei para o curso de história. Que maravilha, meu querido! E me tira uma dúvida, como é a relação do Elmo professor, estudioso, com o Elmo chefe de cozinha e o Elmo babalorixá?
Ah, é bem harmônica, sabe? É bem harmônica. No começo, não. No começo eu achei que era necessário, eu pensava que não dava para uma intervir na outra. Hoje eu não consigo desassociar. Por que eu falo isso? Eu falo porque tanto na minha religião, né, a comida tem um papel extremamente importante. Ela é uma forma de comunicar-se com os deuses. Quanto no meu fazer profissional, eu estou altamente ligado, né, à minha profissão, né, e eu encaro essa minha profissão como algo que me dá muito prazer, como algo que me completa. E o estudioso é extremamente satisfatório você estudar aquilo que você tem interesse, aquilo que faz parte de você. Perfeito! E há alguma relação entre a sua cozinha ritual e sua cozinha do cotidiano? E sim, doutor Líder. Na verdade, elas têm as suas especificidades, né? A cozinha do cotidiano, a minha cozinha profissional, ela está ligada à gastronomia, está ligada a saberes técnicos, né? Embasada em procedimentos, em saberes, técnicas de preparo. E a minha cozinha religiosa, ela é uma cozinha que tem todo um movimento, toda uma dinâmica, todo um sentido de prostrar-se, de reverenciar, de estar preparado espiritualmente para ela. Né? Então, existe uma diferença que praticamente não dá para misturar uma com a outra. Né? Uma tem um sentido mais técnico, mais prático. Agora, o que liga uma a outra é justamente a questão do sabor, do saber, do cultural, né? Das sensações que ele traz, independente da qual seja, né? Porque comer é um ato cultural, comer é um ato de vida, comida é amor, vamos dizer assim. Ah, tá certo, entendi. E foi o candomblé que te levou para a cozinha ou foi a cozinha que te levou ao candomblé? Assim, eu primeiro posso dizer que conheci as religiões espiritualistas, né? Antes eu transitei pelo espiritismo, transitei pela Umbanda, e depois adentrei no candomblé. Então eu posso dizer que antes, né, eu conheci a minha religião e depois eu conheci o mundo da cozinha. Como eu disse, no primeiro momento eu tentei separar, eu tentei manter cada uma em um ambiente. Mas depois eu vi não, que elas se complementavam, né? E que ambas, tanto minha profissão quanto a minha religião, fazem parte da minha essência, do que eu sou, da minha identidade, do que eu acredito, né? E ambas lidam com energia, lidam com prazer, lidam com essência, né? Eu posso dizer uma essência pura, né? Ímpar. Certo. E já que o nosso episódio de hoje é sobre o caruru, o senhor poderia dizer qual a relação do Amalá do Candomblé com o caruru dos Sete Meninos? Há alguma relação entre eles? A gente quando fala dessa cozinha afro-baiana, né, a gente se depara com muitos pontos de encontro, e um deles é o sincretismo. Né? Quando a gente fala de caruru, a gente tem um prato que a gente pode dizer afro-indígena, a gente também encontra o termo caruru, caruru, da cultura indígena, que é um macerado de folha com castanha. E a gente depois vê se a preparação feita com quiabo, né, com ilá, e aí vem de onde vem o termo amalá. Eu acho que acaba essa cozinha baiana é uma cozinha que ela é uma cozinha criativa, ela é uma cozinha que ressignifica, que se apropria, né, que traz elementos da cultura africana, da cultura portuguesa, indígena. Então, ela é uma cozinha extremamente dinâmica. Então, em algum momento houve essa apropriação. E, sim, eu posso dizer que ela tem uma relação com a Malá, né? Agora, feito de uma forma muito nossa, muito nossa. E o caruru, como nós falamos tanto caruru, 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 eu acho que o caruru de São Cosme, ele se refere muito mais a essa composição de pratos do que só o prato, a preparação feita com o quiabo, né, que nós denominamos caruru. Na verdade, quando eu me refiro, for fazer um caruru, eu me refiro àquela, né, composição de iguarias, de comidas, que de certa maneira eu tento agradar todos os orixás, já que eu estou tentando, né, de certa forma, chamar, me comunicar, saudar, agradar esse orixá que colocou e beije, né, os ereis. E aí eu ofereço um pouco de cada comida, de cada orixá, para estabelecer essa conexão, né, esse contato. Certo, professor. E o senhor comentou agora sobre o caruru feito com outros ingredientes, inclusive, né? O caruru feito com folha. O senhor já fez caruru de folha? Tem alguma diferença na preparação do caruru com quiabo? Olha, nós temos o caruru de bredo, né?
de Bredo, que é feito tradicionalmente em algumas comunidades quilombolas, em algumas famílias, em alguns interiores do interior da Bahia, e que, na verdade, claro, não vai ser igual o quiabo, pois você mudou a matéria-prima, você vai ter uma outra textura, você vai ter um outro sabor predominante, mas que durante muito tempo foi base alimentar de muitas famílias. E por incrível que pareça, o Bredo ele também tem um pouco dessa viscosidade, né, que lembra. Mas você tem outras preparações à base de folha que nós podemos entender como uma derivação desse caruru de folha de influência indígena, afro-indígena, vamos dizer assim, e que são comidas hoje também destinadas aos orixás, ao Baloaê, ao Ossan, Nanã, como o Latipá, né, como a Taió, o Efó, feito da taioba e assim por diante. Nossa, é muito conhecimento, viu, minha gente? Estão ouvindo aí? Aprendam, viu? Professor Elmo é cultura. E me tira uma dúvida, qual a dica que o senhor daria para cortar a baba do quiabo? Olha, isso eu vou falar algo ligado a tanto a minha religião quanto a minha prática como profissional chefe de cozinha. A gente não precisa cortar a baba de quiabo. O que corta a baba de quiabo é cozimento do quiabo, né? Quanto mais se cozinha, quanto mais se mexe essa panela e deixa ela sofrer o cozimento adequado, mais essa baba ela perde com a cocção, ok? Então, tanto no candomblé quanto numa cozinha profissional, o que tira a baba do quiabo é o cozimento. Existem alguns truques que você vê na internet, o pessoal mandando você botar limão. Mas aí limão já é um outro ingrediente que entra e que não faz parte, né? Vamos supor assim, dos insumos que seriam aceitos pelos deuses. Então você botou limão, você já colocou algo ácido que vai modificar, né? Então, o ideal não é se tirar a baba do quiabo, o ideal é se cozinhar esse caruru por mais tempo e com certeza essa baba ela vai diminuindo à medida da cocção. Entendi, professor. Nossa, isso é novo para mim, eu não sabia dessa informação. Já viu? A gente vive aprendendo o tempo todo. E antes de terminar nossa conversa, eu não poderia deixar de te perguntar uma coisa. Qual a manha para fazer um bom caruru? Olha, como eu falei há pouco, eu vou citar minha Couto, né, escritor, que ele fala assim, cozinhar é um ato de amor, né? É, para se cozinhar e para se fazer qualquer comida, seja ela sacra, seja ela mundana, seja ela do cotidiano, é você gostar do que você está fazendo, ok? É, quando a gente fala de caruru, principalmente esse caruru de São Cosme e São Damião, né, que a gente tem aqui na Bahia, tão forte, tão maravilhoso, cada casa, cada terreiro, cada espaço, cada domicílio, ele vai trabalhar em cima muito de uma cozinha intuitiva, emotiva, baseada na sua tradição, né, do que foi passado pela sua avó, sua bisavó, sua mãe, sua tia. Afinal, comida tem gosto de lembrança. Essa é uma frase que eu repito sempre, né? Então, nada mais, nada menos do que você gostar do que está fazendo. Mas, claro, que tem uns toques que a gente pode dizer. É um ingrediente de boa qualidade, né? É um modo certo de se terminar e começar a cocção. Então, eu diria, você compre um camarão de qualidade, defumado, não é aquele camarão vermelho colorido, né? Compre uma castanha torrada fresca, compre um amendoim bom, compre um dendê de qualidade, sabe? E cozinhe com muito boa vontade, com espírito livre, de coração aberto. Se for um caruru de São Cosme, sabe? Faça o preceito pleno, corte seu caruru, corte seu quiabo com fé, com a velhinha acesa para ele, sabe? Se for o seu caruru de almoço, faça de bom humor, de boa vontade, sabe? Chame os amigos. Eu acho que esse é o grande segredo da comida ser gostosa, independente de ser sacra ou mundana. Maravilha. Ouviram aí, minha gente? Tem que fazer com amor, se não tiver amor não adianta. Outra coisa, professor, diz respeito ao corte do quiabo, né? O preceito no corte. Para cada santo, para cada orixá tem um corte diferente, é isso mesmo? Sim, sim, sim. Na tradição aqui da Bahia, né, o caruru para os santos gêmeos, né, para Cosme e Damião, a gente corta o quiabo em pedacinhos bem pequenos, né? E geralmente quando é o caruru dito de Santa Bárbara, né, associando no sincretismo seria Oiá, Inhaçã, Matamba, se corta em rodelas. Isso tem um sentido muito grande para as pessoas que fazem esse caruru, né?
porque ali vai ser uma forma de comunicação, né? Uma forma de definir para quem é esse caruru. Assim como também fazemos o amalá para Xangô, a gente corta o quiabo em lasca. Então, o corte também define uma espécie de comunicação. É como eu direciono este meu caruru para este meu inquice, meu vundum, meu orixá, meu santo, né? É a forma do corte. Isso é muito importante. É muito importante. Em algumas casas, o corte do quiabo é o ponto ápice no sincretismo da religiosidade, né? Tanto que algumas casas tradicionais de origem queto, o amalá de Xangô, por exemplo, fugindo um pouco do caruru, ele vai ser cortado por mulheres mais velhas. Essas mulheres vão cortarem em silêncio e com uma vela acesa no chão, né? Então, esse dá um sentido sacro, seria um encantamento que seria feito com o objetivo de que Xangô, né, o grande Albacossô, aceitasse esse amalá, né, de forma mais plena, mais satisfatória, ser cortado pelas mãos das mulheres velhas da casa, com uma vela acesa no chão e sem conversa, sem fofoca, sem resenha, sem nada. Geralmente o quiabo é cortado pelo seu fundo, né, pela parte mais fina dele. Eu lembro que uma certa vez eu perguntei isso a uma senhora, né, eu, menino novo, a Bian, eu perguntei por onde cortava o quiabo, se era pelo rabo, pela cabeça. Aí ela disse que não se cortava pela parte maior, né, que justamente é a parte do talo que você arranca, que muitas pessoas chamam de cabeça, que era um sacrilégio. Então se cortava pela ponta do quiabo, que as pessoas chamam de rabo, é a parte correta de se cortar o quiabo. Segundo essa senhora, né, que não é mais viva, uma Ebome, ela disse que não se podia de jeito nenhum cortar pela outra parte. Compreendi, professor. E você está falando sobre cortar quiabo, aí me veio uma dúvida aqui, uma curiosidade. O senhor já pegou muito quiabo inteiro nesses carurus por onde o senhor anda aí? Eu acho que a espiritualidade meio grita, né, chamando você. Eu era sempre premiado com o dito cujo do quiabo inteiro, né? Tanto que quando eu faço caruru, eu tenho alguns anos que eu não faço, tem uns 2 anos que eu não faço, eu faço caruru, eu sempre me preocupo em botar os quiabos inteiros. E assim eu faço uma artimanha. Eu compro os quiabos inteiros miudinho e boto justamente para que muita gente seja contemplada e tenha a obrigação de dar o caruru também. Nossa, quando o senhor voltar a dar caruru, me avisa que eu vou, viu? Só espero não pegar um quiabo inteiro. Valeu, professor Elmo. Muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar com a gente, compartilhar tantos conhecimentos. Que o senhor tenha muita saúde para continuar ensinando e cozinhando tantas delícias, viu? Muito obrigado, querido. Eu que agradeço, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. E sempre que precisar, estou à disposição. Obrigado. Viu que aula o professor Elmo nos deu? Depois diga que a gente não avisou sobre o preceito no corte dos quiabos, viu? Ah, antes de nossa Marinette partir para a última parada, não esqueça de mandar minha marmita se fizer o caruru de Cosminho, tá? Só não me mande com o quiabo inteiro, pelo amor dos hereis. Este podcast tem o design de Davi Barreto. A edição e gestão de mídias sociais Alecrim Serviços Criativos. A produção é de Jean Cardoso. A direção e criação de Rafael Fontes. E a apresentação é minha, Wagner Rocha, o seu Dr. Dendê. Até o próximo episódio. Um cheiro!